Prazer ter os irmãos e irmãs aqui, todos juntos, poder recordar daquele dia em que o Espírito Santo abriu nossos olhos e nos fez enxergar a nossa condição de pecador e ver a obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, nos trazendo a salvação. Antes de nós iniciarmos a meditação da Palavra de Deus essa noite, eu peço aos irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, por essa noite. Obrigado, ó Pai, por nos permitir reunir em Teu nome nesse templo, poder exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, poder, ó Deus, lembrar de que um dia na cruz nós vimos nossos pecados sendo expiados. E agora, ó Deus, queremos rogar também sobre Tua palavra. Que o Santo Espírito possa falar aos nossos corações essa noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler o texto de Lucas 23, do versículo 25 ao 56. É uma passagem, ela relata os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo, antes da sua crucificação. E nós vamos ler até o versículo 56, que é o final do capítulo. Lucas 23, do versículo 25 até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem lhes pediam, e quanto a Jesus, entregou-lhes a vontade deles. E enquanto conduziam eles, agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isso é feito com a madeira verde, o que será na madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio,
homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol de linho e o depositou no túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e sábado, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleo, aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. É um texto bem conhecido, que conta os momentos do Senhor Jesus Cristo da sua crucificação, e nós muitas vezes nos acostumamos a ler e ouvir mensagens a respeito desses últimos momentos do Senhor Jesus Cristo, o tempo em que ele caminhou para o Calvário. E um personagem que passa muitas vezes apercebido, pouco mencionado nesses últimos momentos, é Simão. Aqui nós vemos no versículo 26 que agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e lhe puseram a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. Simão, chamado Simão de Cirene, ou Simão Sirineu. Cirene não era o seu nome, tá? Cirene indicava a cidade a que ele pertencia. Isso era muito comum, aliás, ainda hoje é comum fazer esse tipo de identificação de uma pessoa pela cidade de origem. Por exemplo, no mundo do futebol, se eu falar aqui alguns nomes, vocês vão saber de quem se menciona. Marcelinho Carioca, é assim conhecido. Paulinho Capixaba, esse só os santistas vão saber quem era. Juninho Pernambucano, esse também todos conhecem. Edu Dracena, os palmeirenses sabem de quem eu estou falando, e assim vai outros, né? Nomes vão surgindo. Foi assim com Simão de Cirene, ou Simão Sirineu, uma cidade ao norte da África, hoje atualmente ali é a Líbia, mais ou menos 1.800 quilômetros distante de Jerusalém. Talvez você esteja perguntando o que um camarada estaria fazendo a 1.800 quilômetros da sua cidade de origem. Nós temos que lembrar que o povo de Israel, ele, desde a sua origem, sofreu perseguições e escravidão. A chamada grande dispersão dos judeus, ela se deu especialmente após o cativeiro babilônico. Muitos judeus fugiram para a Mesopotâmia, ali quando em 539 a.C., eles foram levados a cativeiros. E Ciro, ao conquistar o Império Babilônico, ele emitiu o decreto que permitiu aos exilados judeus retornarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. E assim devolvendo, inclusive, os utensílios sagrados do templo. E esse evento histórico é conhecido como o Edito de Ciro. E quando houve o cativeiro babilônico, muitos judeus que haviam fugido do cativeiro, né, sabendo que Israel estava sendo retomado, muitos deles retornaram para Israel, porém alguns preferiram ficar nos lugares aonde já haviam se acostumado. E tem ali um documento chamado Oráculos Sibilinos, que é uma coleção de textos e poemas proféticos criados por autores judeus na época da diáspora, e esse documento é de 2 antes de Cristo até 2 depois de Cristo. O objetivo era divulgar a crença do Deus único e converter os pagãos ao judaísmo. E ele relata assim, falando dos judeus: toda a terra está repleta de ti e todo o oceano. Então, aonde havia terra, aonde havia oceano, havia judeus. E Estrabo da Capadócia, que era um geógrafo grego na época de Jesus, ele afirmou o seguinte, abrindo aspas: a nação judia estava espalhada por todas as cidades e que não era fácil encontrar um único lugar aonde
Desculpa, não era fácil encontrar um único lugar sobre a face da terra que não abrigasse esta raça. Ou seja, qualquer lugar havia judeu. E olha, é interessante, eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, eu era office boy, e eu pegava ônibus, pegava metrô, então eu tinha muito tempo para ficar lendo, e eu comprava o Jornal da Tarde, era um jornal que existia na época, e eu lembro que eu li essa matéria, pesquisei na internet, não encontrei a manchete dela, mas encontrei o que eu quero falar, que por volta de 1810, encontraram um grupo de judeus indígenas no Amazonas. Eles eram judeus que se casaram com mulheres índias e ali, então, criaram a comunidade de judeus indígenas. Cerca de 3.500 judeus vivem hoje entre Belém e Manaus. Então, tem judeu em qualquer lugar. E Simão era um desses. Estava lá em Cirene, mas havia ido para a Jerusalém, diz que estava vindo do campo, mas provavelmente ele foi para as festas e estava ali, né? E isso nos faz lembrar, por exemplo, quando em Deuteronômio, lá Deus nos fala assim, Deuteronômio 4:6, guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo certamente é gente sábia e de entendimento. E aí Isaías 49:6 diz, também disse, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a fazer os guardados de Israel. Também de ti dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o povo judeu, ele estaria e está espalhado por todo o mundo. Se você encontra judeu em Campinas, eles ficam meio reclusos, principalmente hoje por causa da perseguição. Muitos tentam, né, esconder, mas, por exemplo, quem assiste programa, eu e a Elizabeth gostamos de assistir muito na hora do almoço, Pânico na TV, lá tem 2 judeus. Né? O Daniel Zuckerman, né? E o Samidama. E tem outros judeus. Campinas tem uma sinagoga, não parece, mas é uma sinagoga, na Barreto Leme, quase o cruzamento com a Doutor Quirino. Né? Tem ali toda fechada, vedada, lacrada, porque há medo, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né, é para falar justamente que esse Simão de Cirene era um judeu e estava ali. E os soldados romanos convocaram ele para carregar a cruz de Jesus. Isso era costume, tá? Quando o Senhor Jesus Cristo falava assim, se alguém pedir para andar 1 milha, ande 2, ele está falando do costume do soldado romano, chegava para alguém e falava, carrega essa sacola para mim e leva até lá. Quem assistiu o seriado Chosen, né? Chosen, tem uma cena dessa, que alguém está carregando a água e 2 latas de água e aí o soldado pede para Jesus carregar, ele carrega, só que ele não carrega a milha, ele vai a 2ª milha. Né? Dentro do seriado fez essa menção, porque era costume. O soldado romano fala, olha, carrega para mim isso aqui. De graça, tá? Então, o Senhor Jesus Cristo, ali, carregando a sua cruz, não tendo mais forças, eles pedem para Simão ajudar a carregar a cruz. Provavelmente era só a trave transversal, tá? A gente assiste filmes dele carregar uma cruz inteira, né? Mas geralmente era só aquilo que chama de patíbulo, que é só a transversal. E ali era colocado no local de execução. Jesus fisicamente exaurido pela noite, uma noite sem sono, interrogatório, flagelos, já não tinha força para carregar o madeiro. E é interessante que nisso também nós vemos a soberania de Deus se manifestando de maneira notável. Porque os soldados romanos, e aí por pragmatismo, não por compaixão, forçam um homem chamado Simão a carregar a cruz. E Simão foi chamado, então, a carregar a cruz. Mas não era a cruz de Simão, a cruz era de Cristo. Nós lemos lá em João 19:17, que levando ele sobre a cruz,
saiu para o lugar chamado Caveira, né? Eu estou lendo um outro texto paralelo a Lucas, que em hebraico é Gólgota. 1 Pedro diz que ele mesmo, 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro. A cruz era de Cristo. Simão podia carregar a cruz por um tempo, mas quem foi levantado nela foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse que devemos carregar nossa cruz, lá em Mateus 16, 24, aqui ele não está se referindo a levarmos a cruz para sermos crucificados, para ter os nossos pecados perdoados. Ele está falando aqui, porque nós não seríamos salvos se fôssemos pendurados no madeiro por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus está dizendo de que nós devemos negar as nossas paixões, nós devemos negar as nossas próprias vontades, nós devemos seguir com propósito, devemos ter o propósito de seguir a Jesus Cristo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é caminhar submisso ao Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, a cruz de Cristo não era nossa. E por que não poderia ser nossa? Primeiro, porque a cruz de Cristo declara a justiça divina. O pecado não pode ser expiado por nós mesmos. Não pode ser expiado por promessa. Eu vou ser uma boa pessoa daqui para frente. Eu lembro que quando garoto eu falava assim, hoje eu vou acordar e não vou pecar. Acordei, fui tomar café, o queco apareceu, eu já pequei. Em uma família com 7 irmãos, você tem muito para pecar. É impossível. Mas eu falava, não, hoje eu não vou pecar. Talvez querendo garantir um lugarzinho no céu por esforços ou penitência, como nós costumamos ver. Eu, quando fazia malote para o meu irmão, às vezes pegava ali a Castelo Branco, não, a Piracicaba, Sorocaba, que vai para Itu, depois vai para Salto ali, aquela região. Eu via pessoas carregando cruz, mas cruz assim de quase 5 metros. Antigamente não era assim, agora eles têm põe um rodinho no pé da cruz para ficar mais facinho, né? Penitência, tentando comover Deus, fazer uma auto-reforma, né? Tentar, agora eu vou me comportar, agora eu vou ser uma pessoa mais educada, eu vou eliminar aquilo que eu sei que é feio, que não agrada a Deus. Quem sabe Deus, ele vai me aceitar, mas não somos salvos assim, porque é pela cruz. Na cruz nós somos declarados justos. Romanos 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz em Romanos 9, 16, assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Não depende de mim, não depende de você. Podemos fazer qualquer ato. Isaías fala que as nossas obras são como trapo de imundícia. Não vai comover Deus, não vai tirar sequer uma mancha do nosso pecado. Paulo também fala em Efésios 2, versículo 8 e 9, e esse texto é bem conhecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então é pela graça. O nosso pecado exige a morte de um substituto idôneo. O nosso pecado não poderia ser colocado como forma de pagamento às nossas próprias ações. Quando o profeta Isaías fala lá em 53, faz o retrato do servo sofredor, ele fala no versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado dele e não fizemos caso. Desculpa, o versículo, eu li o 3, né? Mas é o 5 que eu quero ler. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Jesus foi pendurado na cruz por causa dos nossos pecados. Você acha legal, você acha justo você pagar, você ser punido pelo outro? Alguém fez, mas você está pagando.
Você acha isso um absurdo. Você vai gritar, é injustiça. Mas nesse caso, Jesus pagando, sendo crucificado por causa das nossas transgressões, é justo. A justiça divina está sendo estabelecida ali, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, Jesus tomou a cruz em nosso lugar. O apóstolo Pedro contribui falando ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3 e 18. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos na carne, mas vivificado no Espírito. O justo Cristo morreu por nós que somos injustos. Então, primeira coisa, Cristo foi levado ao madeiro, porque a cruz de Cristo declara a justiça de Deus. Foi assim que Deus estabeleceu. Não há outra forma de ser salvo. Você não pode ser salvo, como disse, com uma autorreforma, cumprindo algum ato de penitência. Não se faz isso, né? As pessoas enganam. Muitos crentes tentam, pessoas que eu digo crentes, pessoas que frequentam igrejas, tentam comprar a salvação, falando, mas eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não mato, mas somos pecadores. Precisamos da cruz de Cristo. Segundo, porque a cruz apresenta uma expiação adequada. Por não podermos nós mesmos expiar os nossos pecados, Cristo foi enviado por Deus para esse propósito. Como acabamos de ler em Isaías, carregar sobre si os nossos pecados. A expiação adequada. Deus estabeleceu. Alguém poderia falar, por que Cristo morreu na cruz? Porque Deus estabeleceu a forma de que fôssemos salvos. Pela obra dele na cruz do Calvário, isso é indicado desde Gênesis. Quando nós fazemos o estudo das revelações progressiva da palavra de Deus, nós vamos ver livro após livro apontando cada vez mais para Jesus Cristo. Como lemos Isaías 53, e aquele etíope pergunta, né, para Filipe, de quem que ele está falando aqui, o profeta, dele mesmo, de outra pessoa? Ele não sabia de quem que era. E Filipe fala, ele está falando de alguém que já veio, Jesus Cristo. Nós somos uma geração privilegiada. Aqueles que nasceram depois de Cristo, da crucificação e da ressurreição e da ascensão, podem olhar para a cruz e falar, olha, tudo aquilo que os profetas, que o Antigo Testamento revelava de alguém, se cumpriu em Cristo. Aqueles que vieram antes de Cristo, liam e falavam assim, quem é essa pessoa? Sabiam que era o Messias, mas quem é ele? Quando ele virá? Quando isso vai acontecer? E aguardavam, tanto é que Simeão, e não Simão, Simeão, quando vê Cristo, meus olhos viram a salvação, ele agora enxergou a salvação. Então eles aguardavam, eles olhavam para o futuro, e confiavam nas promessas e eram salvos por causa da cruz que estava sendo anunciada. Nós somos salvos porque nós olhamos para o passado. Nós olhamos para Cristo crucificado na cruz. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Alguém pode reclamar e falar, não, eu não concordo da maneira que Deus estabeleceu. Eu não pedi para Jesus morrer por mim na cruz. Eu vou dar o meu jeito. Pode dar teu jeito. E esse teu jeito vai levar para longe da eternidade com Cristo. Vai levar você para a eternidade, sim, mas sem Cristo, condenado eternamente no inferno. Nós temos que reconhecer todo o nosso pecado, declararmos pecadores, confessar Cristo como o único e perfeito sacrifício para nos dar a vida eterna, porque foi assim que Deus estabeleceu. A expiação adequada é dada por Jesus Cristo. Aquelas ovelhas, aqueles sacrifícios sangrentos que eram feitos no passado, não era adequado para expiar o pecado para a eternidade. Apenas era um símbolo. Hebreus fala que eram sombras, né? Então, sangue de bodes, de cordeiro, de touro, tudo era simbolismo. Matava-se
na esperança de que um dia alguém morreria definitivamente pelos nossos pecados. Então, era apenas coberto. O sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento era apenas uma cobertura. O sangue de Cristo é a remoção. Uma vez um irmão, talvez alguns de vocês vão lembrar, o César, lá do Bosque, pregou na nossa igreja, e ele deu esse exemplo. Você está num jantar lá e, de repente, cai uma taça de vinho, mancha a toalha, e você vai lá e só cobre com um guardanapo. Você só cobriu. Está marcada a mancha dali. Só vai ser removido depois. O sangue daqueles animais que eram sacrificados apenas cobria. O sangue de Cristo remove todo o pecado. Mais ainda, a cruz nos inspira a uma nova vida. Se Cristo morreu por nós, Paulo fala ali em 2 Coríntios 5,15, nós devemos viver para Cristo, né? Por Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 15. 2 Coríntios 5, versículo 15. Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se Cristo morreu por nós, nós devemos viver para Cristo. De manhã, na escola dominical, eu mencionei o lema dos morávios, né? O nosso Cordeiro venceu, sigamos. Numa batalha de guerra, aquelas do tempo lá, dos medievais, se você tem um general bom de briga, você vai seguir ele. Ele vai e você vai junto com ele, porque ele é o general que vence batalhas, famoso, e você está lá, junto com ele. Você segue o comando dele. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós devemos viver por Cristo. Como é que é viver por Cristo? Não é carregando um crucifixo no peito, né? A gente vê muitas pessoas carregando crucifixo no peito. Não queremos duvidar da fé de ninguém por carregar ou não. Mas tem pessoas que carregam ali apenas como um amuleto, uma maneira de se proteger, né? De ter uma proteção a mais. Onde está assistindo com a Elizabeth, eu gosto disso, né? O rodeio de Americana, PBR, RR, né? PBR. E não sei se a Elizabeth reparou, mas um dos peões lá que subiu no touro, ele tinha no colete protetor dele, tinha um crucifixo aqui. Mas não durou 3 segundos. Não adiantou muito, né? Ele não ganhou, né? Outros tem que ficar 8 segundos no touro, né? E você acha que é pouco? Monta num touro de 1 tonelada, você vê se é fácil. Não adiantou nada. Uma vez também eu vi um pastor convidou um amigo para assistir um boxe nos Estados Unidos, né? Estava evangelizando esse amigo dele e falou: vamos assistir o boxe. Uma luta famosa, acho que entre Tyson e o outro lá, naquela época lá, né? E quando foi começar a luta, um dos boxeadores fez o sinal da cruz e esse amigo perguntou ao pastor: isso vai ajudar em alguma coisa? Ele falou: se ele não treinou, não vai ajudar nada. Não adianta. Carregar uma cruz no peito, né? Fazer o sinal da cruz, isso não nos torna nova criatura. Mas reconhecendo que aquele que foi pendurado no madeiro para nos salvar e nele crer, isso nos torna nova criatura. E aí vamos querer viver como ele viveu, agir como ele agiu, falar como ele falou, abandonar as práticas de pecado, os pensamentos egoístas que muitas vezes nós temos, e vamos aprender a viver como uma nova criatura. Simão, ele teve sua vida marcada. Provavelmente, segundo os historiadores, ele é pai de Alexandre e Rufo. Quando Marcos ele escreve o seu evangelho, ele destaca isso. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 21, ele também relata esse momento de Cristo, e ele diz assim no versículo 21, e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E lá em Romanos, capítulo 16,
versículo 13, quando Paulo ele faz a lista de pessoas, agradecendo as pessoas que colaboraram com o trabalho dele, no versículo 13, ele diz: saúdem Rufo, eleito do Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Então, segundo os historiadores, como esses dois únicos, como são esses dois únicos versículos que encontramos na Bíblia, que mencionam o nome de Rufo, é muito provável que estavam falando da mesma pessoa. Então, a partir dessas duas menções, se conclui que Rufo era um crente, filho de um homem chamado Simão, que foi forçado a carregar a cruz por Jesus. E parece que com base nesse fato, né, de Marcos e Paulo, escrevendo a respeito de Rufo e sua família, se tornaram cristãos, provavelmente após a morte e ressurreição de Cristo. Talvez Simão começou a querer saber quem que era aquele de quem ele carregou a cruz. E ao investigar e ao descobrir que se tratava daquele que veio como Messias, que proclamou a salvação por meio da sua obra, ele abraçou a fé no Senhor Jesus. Só podemos imaginar o grande impacto que carregar a cruz de Jesus teve sobre Simão de Cirene. Mas só carregar a cruz não era suficiente. Ele precisava se encontrar com Jesus como seu Salvador. Não sabemos se Jesus falou com Simão naquele momento da jornada até o Gólgota, né? Simão sabia, né, ou ficou sabendo depois de quem que se tratava. Lá em Mateus 27, versículo 32, Mateus 27, versículo 32 e 33, também nós lemos, né, a respeito disso. E Mateus 27, 32 e 33. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa caveira, deram vinho com fel. Então Simão chegou até aquele momento ali com ele. E não sabemos se houve alguma conversa, mas ele sabia que aquele que foi levado à cruz era o Messias prometido. E provavelmente ele e a sua casa se converteram a Cristo. Como parte do plano de Deus, Deus escolheu um homem chamado Simão para encontrar com Jesus poucas horas antes dele morrer, assim como foi com o ladrão que confessa, né? E reconhece seus pecados, e reconhece que Jesus é inocente, e pede para que Jesus lembre dele quando estabelecesse o reino. E Jesus fala: hoje mesmo será comigo no paraíso. Isso nos indica que até o último momento Jesus estava salvando. E depois da sua morte e ressurreição, Jesus continuou e continua salvando pessoas. Simão, como eu falei, podemos apenas especular sobre os detalhes que seguiram, mas em algum momento, Simão, Rufo, seu irmão Alexandre, a sua mãe, se tornaram cristãos, fizeram parte da igreja em Roma. Rufo e o irmão Alexandre provavelmente eram conhecidos para que Marcos mencionasse o nome dos dois. Provavelmente eles eram conhecida a comunidade cristã. Porque não faria sentido ele escrever a respeito de Simão carregando a cruz de Cristo e mencionar o nome dos dois filhos. Então, provavelmente sabiam quem eram, de quem estava se tratando. A comunidade cristã sabia de quem se tratava. E Paulo, então, vai mencionar Rufo e sua mãe. Provavelmente bastante ativo no ministério, que, no caso aqui, no ministério do apóstolo Paulo. Paulo até agradece a colaboração. Então, de um modo ou de outro, assim como Simão, todos nós, um dia, tiveram um encontro, ou devem ter um encontro com a cruz de Cristo. Muitos tiveram um encontro, se comoveram, ficaram penalizados com a dor de Cristo, a dor que Cristo sofreu, mas logo isso deixou para lá, ficou esquecido.
não são mais tocados ao ponto de considerar o que Cristo fez por ele. Sabe aquele momento que você se comove com uma situação, mas passou um tempo, você já esquece? Você não tem mais... aquilo não mudou a tua vida. Você teve aquele momento de comoção. Eu já tive alguns momentos que me comoveu. Infelizmente, né? Espero que você não tenha passado por experiência, mas quando você vê um acidente de trânsito e vê uma pessoa morta, isso impacta. Eu já tive pelo menos 3 vezes. Uma vez na porta da empresa em São Paulo, na Giovanni Gronchi, um senhor de idade. Eu fui lá olhar, curioso, né? Olhar, cabeça inclinada no fusquinha. Outra vez que as meninas estavam comigo, fomos buscar a dona Leda, né? Dona Leila, para vir para o culto, na Anhanguera ali, uma jovem caída. Isso comove, mas não muda a minha vida. Então, muitos talvez olham para a cruz de Cristo, ficam comovidos, mas isso não muda a vida dele. Logo, ele passa a se preocupar com as suas atividades e isso não transforma a vida dela. Outras não até entendem, outros até entendem o significado da cruz. Mas não deixe que isso transforme a sua vida. Para essas pessoas, como eu falei, né, é como carregar um crucifixo mental, ou seja, a cruz está na mente, mas não desceu para o coração. Ela apenas entendeu, realmente Cristo morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Mas isso não afetou o coração dela. Outros, pela graça de Deus, sentem o peso desta cruz e reconhecem que foi por ela que Jesus carregou. Ela reconhece que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e assim rende-se a Cristo. Não apenas confessando, mas depositando nele a vida, tornando-se uma nova criatura. É esse impacto que a cruz deve fazer na vida das pessoas. Simão, Cirineu, poderia ter chegado em casa e falado, olha, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Então, sabe aquele burburinho, aquele tumulto de pessoas ali? Então, tem um tal de Jesus que está sendo crucificado, e eu, curioso, fui lá e o soldado romano mandou carregar para ele. Imagina, como é que pode um negócio desse? Eu, vindo do campo, ter que carregar a cruz de uma pessoa que eu nem conheço e continuar a sua vida. Mas provavelmente ele teve um impacto na sua vida, que transformou a sua vida. E esse impacto da cruz, ela tem que fazer efeito em nossas vidas. É o impacto de que nos leva a Cristo, né? Ela vai nos levar até Cristo. Por causa da cruz, esse impacto nós vemos nas pessoas. Muitos deixam os pais para proclamar o amor de Cristo em povos estranhos. Quando estava preparando essa mensagem, meditando, tem vários exemplos, mas eu lembrei de um chamado Bruce Onso, um jovem, detalhe, gago, de 19 anos, deixou a América, embreou-se na selva colombiana, a fim de levar o evangelho ao povo indígena chamado Motilone. Ele foi sequestrado pelas guerrilhas, pelos guerrilheiros, então conta o livro dele, Por Essa Cruz Te Matarei. Conta a história desse jovem, 19 anos, gago. Como é que um gago vai pregar o evangelho? Mas ele foi. Outros são chamados pela cruz para servir o Senhor como pastores. Charles Spurgeon, por exemplo, começou a pastorear com 17 anos de idade, ele já era pastor auxiliar. E com 20 anos, ele já foi convidado a pastorear a capela de New Park. E todo mundo sabe o impacto que foi Spurgeon, que é na vida dos crentes, né? Mas nem todos pastores ganham fama como Spurgeon, mas pastoreiam pequenas igrejas, quase que no anonimato. Outros apenas seguem Cristo na sua vida, dando um bom testemunho da sua fé na escola, no trabalho, no seu lar. 2 semanas atrás, um adolescente escocês, não sei se alguém viu isso, ele foi levado pelo professor da sua classe
a uma mesquita, era uma excursão que fazia parte de um programa educacional. E ali todos, eles entraram na mesquita, e ali todos seguiram o líder, que se ajoelharam na reza. Ele foi o único que ficou em pé. Não sei se alguém viu isso. Você viu, Anderson? Todo mundo se ajoelhando. Ele falou, não vou me ajoelhar. Esse não é o Deus verdadeiro, por que eu vou me ajoelhar? É esse impacto da cruz na vida daqueles que confessam Cristo como Salvador. Abraçar a cruz de Cristo tem um preço. Muitos perdem o emprego por se tornarem crentes no Senhor Jesus Cristo. Muitos perdem a vida por se tornar crentes. Nós aqui temos uma liberdade ainda, né? Que podemos abrir as portas do templo. O máximo que pode acontecer é alguém entrar aqui e pedir, falar que é um assalto e roubar, mas eles não vieram aqui porque somos crentes, aqui foi oportunidade. Mas, talvez porque o nosso irmão Arlindo está na porta, ninguém entra. Então ele já não deixa ninguém entrar, né, irmão? Mas, e aqueles irmãos que morrem por carregar uma Bíblia, por professar fé em Jesus? Conversando com o nosso irmão Ayrton de manhã, falando da China, 200 milhões de crentes, né? Na China, 200 milhões é pouco, tá? Não é nem 20%, mas 200 milhões de crentes verdadeiros que cultuam a Cristo em igrejas clandestinas, subterrâneas, no meio do mato. E o irmão estava falando que eles têm um esqueminha lá que eles sabem desviar das ruas que tem reconhecimento facial para não serem detectados e serem perseguidos. Nós não pagamos o preço de carregar a cruz de Cristo quase que por nada. O máximo que acontece, talvez, você ter que abrir mão de um programa social, porque como crente você quer estar na igreja com os irmãos adorando a Cristo. É um preço que nós pagamos. Mas esses irmãos que morreram, que morrem, que perdem emprego, são separados de família. A cruz de Cristo tem um preço. Eu espero que você esteja disposto a pagar esse preço. Não sabemos por quanto tempo teremos liberdade. Eu lembro que quando eu era mais novo, quando um irmão contava alguma experiência missionária, não, aqueles crentes que morreram, né? Eu tinha um que eu gostava muito, eu nem sei se virou filme. Esse que eu mencionei parece que virou filme, mas eu não encontrei para assistir. Mas tinha um que Ivan, ele era soldado soviético. E ele, professando a fé em Jesus Cristo, era perseguido no quartel, na época da cortina de ferro. E um dos episódios, o seu capitão falou, você é crente, o seu Deus cuida de você, você vai ficar hoje de sentinela, com uniforme de verão, no inverno rigoroso da Rússia. Então era calça, né, camisa manga curta. Falei, cara, vai morrer. E ele não morreu. Eu li aquilo aí e falei, puxa vida, é assim que eu quero ser, né? Mas será que estamos dispostos mesmo? Tem outras histórias que conta dele e outros missionários que sofreram, alguns morreram. Nem todos Deus guardou e protegeu dessa forma, como no caso de Ivan. Mas outros morreram e morrem. Vimos aí o ISIS matando, anos atrás, vários cristãos, né, decapitados por causa da cruz. Contei para Elizabeth, eu não pesquisei, era para ter pesquisado, mas que ontem, voltando para casa, há uma história de 100 cristãos que foram colocados num lago gelado, e o general falava assim, quem quiser rejeitar Cristo, tem uma água quente para um banho e uma sopa bem quente para vocês ali. E os caras não saíram. E depois de um tempo, um saiu. E quando ele saiu, um dos soldados ficou no lugar. O que você está fazendo aí? Não, se esses caras não saem, o que eles seguem é bom. E ele ficou ali. Eu esqueci de procurar, mas tem essa história, eu vou caçar depois e vou dar para os irmãos. Qual é o preço que nós estamos pagando pela cruz de Cristo? Não que você vai comprar a salvação, porque Cristo já comprou por nós. Mas como nós lemos, aquele que está em Cristo é nova criatura. Suas vidas foram transformadas. Esse impacto da cruz que aconteceu na vida de Simão, que aconteceu na vida de muitos aqui essa noite, que acontece na vida de muitos pelo mundo, e que está acontecendo na vida de pessoas que você talvez nem imaginaria que um dia seria salvo, mas que Cristo resgatou do império das trevas.
Que a cruz de Cristo possa fazer realmente sentido para nós, não apenas nessa noite, mas todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém.